Boa tarde para todos vocês que estão entrando. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje com o tema Melodias da Cura, desenvolvendo, ou melhor, desvendando. É que eu tô lendo de longe, peraí. Aí. Melodias da Cura, desvendando o poder terapêutico da música. Esse é o nosso tema da live de hoje. Seja bem-vinda, Luana. Boa tarde. Vamos começar nossa live com música, né? Aí, meu bem, prudência e dinheiro no bolso. Pronto. Canja de galinha não faz mal a Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Começando com uma música bem animada. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Fê. Seja bem-vinda. Hoje na nossa live falando sobre música, dança, música como terapia para nossa vida. Vou abaixar um pouquinho. Obrigada, Fê. Muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu incentivo. Muito obrigada. Boa tarde, Bruna. Seja bem-vinda à nossa live. Hoje, nossa live falando sobre música. Não poderíamos começar diferente, né? Com uma música muito especial. É uma música do Jorge Benjor, para variar um pouquinho, né? E depois eu vou falar para vocês um pouquinho sobre ela. Vou abaixar um pouquinho para a gente começar a nossa live falando sobre as melodias da cura, falando a importância da música para a nossa vida como uma terapia. E eu vou dar início à nossa live falando para vocês, eu fiz uma busca, né? Essa fonte é da Educação UOL, falando sobre a origem da música. A música, ela é um dos elementos da nossa cultura. Há indícios de que desde a pré-história já se produzia música, provavelmente como consequência da observação dos sons da natureza. Então, desde o início, né, do mundo, a gente já tem esse contato com a música. E os sons da natureza é muito importante, assim, né, a gente pensar que quando a gente está em um estado de paz, de serenidade, o quanto a gente consegue ouvir os sons da natureza, e não só o canto dos pássaros, mas uma folha, quando ela cai, né, no chão, dependendo do tamanho da folha, é claro, tem umas que não fazem barulho, mas quando são folhas grandes, a gente consegue ouvir ela caindo no chão, ou até mesmo as folhas no vento, né, as folhas se batendo entre uma na outra, o quanto a natureza nos traz esses sons que é tão lindo e que é muito interessante, que foram eles que inspiraram nós como seres humanos, né, lá na antiguidade, a começar a se fazer música. E não só os sons da natureza, mas o nosso próprio corpo, ele produz música. Então, a importância da música, ela já começa aí, né, naquilo que Deus nos deu, que é a natureza, e aquilo que Deus nos fez, que somos nós, como seres humanos. Deus nos fez de uma grandiosidade imensurável. E a música, ela entra nesse sentido na nossa vida, que com o nosso corpo a gente produz esse som. Como? Batendo palma. Se a gente tocar o nosso corpo, dependendo de como a gente faz isso, isso se transforma em som. Quantas vezes, quando criança, ou depois quando a gente se torna mãe, a gente faz assim, né, para ir batendo e fazendo os movimentos com o corpo para poder incentivar o outro a dançar. Então, o nosso corpo, ele também é música.
Então, tudo aquilo que está à nossa volta se transforma em música. E o que a música faz no nosso corpo? Além do nosso corpo ser música, o que a música, aquela que a gente ouve, né? Aquela que foi produzida por pessoas que se dedicaram ali naquele momento a fazer a arte, né? A arte da música, essa arte tão linda, tão maravilhosa e que a gente pode ter esse contato. O que ela faz no nosso corpo? A música, ela ajuda o nosso corpo através da dança. Então, a gente tem, o nosso corpo, ele passa a ter contato com a música através da dança. Quando a gente dança, o nosso corpo é contagiado pelas melodias da música. E a dança, ela é uma excelente atividade física para aquelas pessoas que não gostam muito de academia, que não gostam muito desse tipo de atividade física, né? A música é uma atividade física. Então, para quem não gosta de academia, não tem desculpa para não fazer atividade física, porque a dança, ela é atividade física. Então, o quanto isso é bacana, a gente poder usá-la também para esse efeito. E no nosso corpo, ela ajuda a gente a fortalecer os músculos, trabalha a coordenação motora, ela protege as nossas articulações, ela melhora a nossa postura, a nossa respiração, a nossa concentração. E nós, ansiosas, tudo isso é maravilhoso, né? É perfeito, principalmente quando a gente fala em concentração. E o quanto é interessante, eu falo isso por mim, quando eu estou dançando, eu consigo estar ali naquele momento fazendo só aquilo, ouvindo a música e dançando. E durante o dia, o quanto às vezes isso é difícil, se concentrar só em uma única atividade. E a música, ela tem esse poder de fazer a pessoa, uma das pessoas mais ansiosas que existe na face da Terra, que eu posso me considerar assim, se concentrar, conseguir se concentrar naquele instante só naquilo. A música, ela tem esse poder. Ela é maravilhosa nesse sentido também. E o quanto é benéfico para os outros, né? Não só para a questão da mente, mas para o nosso corpo, para fortalecer a nossa estrutura e tudo mais. E também uma coisa super importante, né, que eu trouxe para vocês. O que a música faz em nossa mente? Eu falei um pouquinho em relação à concentração, né? Mas a música, ela tem um efeito positivo no nosso cérebro porque ela libera a dopamina. A dopamina é o hormônio do prazer. Então é por isso que quando a gente ouve uma música que a gente gosta, principalmente músicas alegres, músicas que são mais com a melodia mais calma também, mas músicas alegres, elas tendem a sempre trazer muita alegria para nós, né? Então isso acontece justamente por conta disso, porque a música, ela libera essa dopamina. E quantas coisas a gente usa no nosso dia a dia, tem às vezes hábitos que liberam a dopamina de uma forma que não é saudável para nós. E a música é uma dopamina liberada de uma forma muito saudável, então a gente tem que consumi-la cada vez mais. E existem vários tipos de música, de melodia, então assim, é importante a gente saber em qual momento a gente deve ouvir tal música, em qual momento a gente não deve ouvir tal música, porque a música, ela tem o poder de nos deixar muito felizes, mas ela também tem o poder de nos deixar tristes. Isso, por que isso acontece? A música, ela nos remete a muitas lembranças, tanto que há estudos que dizem que pessoas que têm Alzheimer, uma das coisas que eles lembram muito, assim, que eles acabam, de várias coisas eles acabam esquecendo, mas uma das coisas que eles sempre lembram é a música, de tão importante que ela é na nossa vida. E exatamente por isso, porque ela remete a coisas que nós já vivemos lá no nosso passado. Então tem momentos que às vezes aquela música que vai deixar a gente meio pra baixo, em um momento que a gente não tá muito legal, talvez seja uma opção da gente não ouvi-la. E dar a oportunidade de ouvir músicas que vai fazer o contrário, vai deixar a gente feliz, vai deixar a gente alegre, né? Vai trazer esse novo ar para nós. Então a importância da gente ter esse filtro. E também o contrário, tem momentos que a gente tá tão agitada que a gente precisa de aquela música que acalma, que relaxa, aquela música que vai deixar a gente numa vibração mais tranquila, sem tanta ansiedade, sem tanta correria, sem estar tão afobado, né? O quanto isso é importante também. Falando de música, eu queria trazer aqui para vocês uma coisa muito interessante,
Eu acredito que vocês já tenham percebido que eu sempre posto músicas do Jorge Benjor. Na sua grande maioria, acho que 95% das músicas que eu ouço, das músicas que eu posto, das músicas que eu consumo, são dele. E o porquê, né? Essa questão do Jorge Benjor e a questão da música na minha vida, música e dança. Eu vim de uma família, na parte materna, que ama muito música. Meu avô toca, canta, meu tio toca, canta, minha mãe toca, canta, minha mãe já toca, ela tá aprendendo a tocar outras melodias, mas é tão lindo que ela ama tanta música que ela tá aprendendo violão. Ela começou a fazer o curso de violão, ela conseguiu tocar uma música tão linda, que ela vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E ela aprendeu a tocar a música no violão. É a única música que ela ainda toca. Porém, o desejo dela e o sonho dela de tocar é tão grande que eu tenho certeza que ela não conseguiu dar continuidade no curso. Mas quando ela conseguir, ela vai tocar muitas e muitas músicas. Porque ela canta lindamente, assim como meu avô, meu tio, minhas tias. Então as minhas tias são bailarinas maravilhosas. Então quando a gente se reúne em família, a música sempre fez parte, sempre. E eu aprendi desde cedo que a música, ela tem esse poder de afastar a tristeza. Então eu já cresci nesse berço, né, musical. Então por isso que eu trago muita música pra minha vida. Hoje mais, em alguns anos atrás menos, que eu também já vou falar pra vocês, mas a importância da música, né, que eu queria dividir com vocês. E a questão do Jorge Benjor. O Jorge Benjor, desde, assim, eu me lembro no ano de 1994 a 96, que foi, eu anotei porque números não é o meu forte, não, assim, coisas de português eu sou tenho mais aptidão, agora matemática, sem chance. A série Confissões de Adolescente, foi no ano de 1994 e 1996 que ela passou. Acredito que muitas pessoas que tem aproximadamente a minha idade vai lembrar. E é muito interessante que a Cultura, ela voltou a reprisar essa série recentemente. E é uma série muito marcante e que tem tudo a ver com o Jorge Benjor. Por quê? Eu me lembro que eu assisti essa série na época com os meus pais, com a minha irmã muito pequenininha. E eu me lembro, assim, eu tenho essa memória muito clara. Eu lembro desse seriado, uma cena que passa a praia, tem um banco assim, e passa a praia, eu só lembro disso. Mas o que me marcou foi a música do Jorge Benjor, a música Engenho de Dentro, que foi a música que a gente começou a live. E eu tenho essa memória, e eu fiquei com isso, assim, essa música, sempre, Jorge Benjor, mas depois no outro contato que eu tive com ele, era em outro programa também dos anos 90, Bem Brasil, que ele também tocava. Então eu tenho essas duas memórias assim da infância. Confissões de Adolescente, porque a música dele fazia parte das músicas da série, né, do seriado, e ele tocando no Bem Brasil. E aí passou-se os anos, eu fui curtir outras coisas totalmente diferentes, foi totalmente diferente mesmo. Coisas da época, né, de adolescente, músicas e tal, e aí passou. Só que em 2008 eu comecei a ouvir samba rock. E aí eu comecei a ouvir samba rock, então fui procurar, na época não tinha Spotify, era só o YouTube. Aí no YouTube eu comecei a procurar samba rock e veio a música de quem? Dele, Jorge Benjor. E aí que eu comecei a consumir, de lá até hoje não parei mais. E eu comecei a consumir a música dele. E aí então eu fui ouvindo. Só que é muito assim marcante pra mim em 2014. Em 2014 foi um período muito difícil, muitos de vocês já sabem, eu já dividi com vocês, que foi quando eu fiquei muito doente. Eu tive a crise de ansiedade no trabalho e foi quando eu fui diagnosticada com a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e nesse período eu também tive depressão, então eu tive as duas coisas juntas. Eu tinha 24 anos na época e foi tão forte a crise que eu tive que eu passei a não saber mais quem eu era. Quem é a Vanessa? Eu sabia meu nome, meu endereço, meus documentos, mas quem é a Vanessa? O que a Vanessa gosta de fazer? O que a Vanessa tem de sonhos? Eu não sabia responder.
Foi tão sério que eu tive que eu me perdi de mim mesma. Então, foi nesse período em que eu comecei, na verdade eu já estava ouvindo, né, Jorge Benjor, mas foi quando eu comecei a ouvir mais ainda, que eu ganhei um box com vários CDs dele. E uma das coisas que me acalmava era quando eu entrava dentro do carro, o carro parado, eu fechava os vidros, fechava a porta e eu ficava ali dentro do carro, sozinha, ouvindo Jorge Benjor. A música, tanto as mais agitadas quanto as mais lentas, me acalmavam. E foi um refúgio para mim. Foi uma terapia que eu tive naquele momento. Porque a minha crise de ansiedade, ela fazia com que o som que eu ouvia, barulho, eu tava no supermercado, sabe aquele supermercado, lugares onde tinha muitas pessoas, tem aquele barulho de muitas pessoas falando. Todos esses lugares, até mesmo a televisão, o volume da televisão entrava assim nos ouvidos, e é pra minha mente que eu começava a ficar tão mal que eu perdia o ar, eu ficava com uma confusão mental muito grande. Então, quando eu tinha esse momento, que eu entrava no carro, que eu ficava ouvindo Jorge Benjor, era um momento em que eu tinha paz, era um momento em que eu tinha calma, que aí eu conseguia respirar, conseguia viver aquele momento, a importância da música, né? Pra quem é ansioso, a música faz com que a gente consiga viver aquele momento. E aí, quando eu saía do carro, aí eu já tava melhor. Então, em 2014, foi quando aconteceu isso, assim. E aí eu já ouvia, comecei a ouvir ainda mais Jorge Benjor. E recentemente eu não me considero uma fã dele. Eu sou uma admiradora, porque eu não tenho nada assim, se perguntar onde ele nasceu, eu sei. Mas assim, coisas específicas de fã, eu não sei nada. Mas eu sou uma admiradora. Principalmente depois que eu vi recentemente uma entrevista dele, que nos faz refletir muito sobre a vida e sobre aquilo que a gente acredita. Na entrevista que ele dá, ele fala assim, que quando ele começou a tocar violão, a mãe dele sempre falava: Jorge, não é assim que pega o violão, não é assim que toca o violão, você tá tocando do jeito errado. E aí, ele continuou tocando daquele jeito dele. E ele ele é o precursor do samba rock. Então, me faz assim, eu já admirava muito ele, eu passei a admirar mais ainda, porque isso nos ensina que a gente não deve ouvir muito, assim. É importante que a gente ouça o que as pessoas nos falam, sim, com toda razão. Mas quando a gente tem um propósito, a gente sabe que é diferente, a gente sabe o propósito daquilo que a gente está fazendo. E ele sabia. Ele, por mais que talvez ele não soubesse o que ele estava fazendo, ouvindo, ele falou: não, mas esse som que eu estou fazendo aqui tá errado. Todo tipo, da forma que se toca o violão, tá. Mas eu tô gostando desse batuque aqui, tá ficando legal. E ele acreditou naquilo. E hoje ele é único, né? Depois dele vieram outros samba rock, né? Outras músicas nesse mesmo gênero musical. Mas quem começou foi ele. Então a importância da gente confiar naquilo que a gente está fazendo. Então passei a admirá-lo ainda mais. E nisso tudo, né? A música sempre presente na minha vida de uma forma não frequente, mas sempre eu ouvia a dança sempre. A música de você pegar ou ficar ouvindo por horas uma música e tal, começou recentemente, que eu vou também falar agora pra vocês. Em 2021, eu tive hiperemese gravídica, quando eu estava gestante da Liz. Então, a hiperemese gravídica, a gestante, ela não consegue, só o fato dela levantar da cama, ela vomita. Então, ela tem enjoo, né? Falei a palavra meio vomita, não, tem enjoo. Então, eu fiquei nessa... Travou aqui, aí voltou. Só o fato de eu levantar, eu já sentia isso. Então, eu fiquei de cama por aproximadamente 4, 5 meses. E foi nesse momento que eu também nem ouvia música, tava tão mal, que eu não queria, sabe, eu tava realmente doente ali, né? E foi quando eu me lembrei lá em 2014, o que a música fez na minha vida. A importância que ela teve para me tirar de uma depressão, para me ajudar a sair daquelas crises de ansiedade. Foi então que a partir dali eu comecei a ter o hábito de ouvir música todos os dias. E de 2021 até hoje eu ouço todos os dias músicas. Ouço música, danço. Então foi a partir disso, porque eu vi na música essa esperança. Em 2021
eu comecei a ouvir a música, ouvir. E foi no momento que também Jorge Ben Joyce fez presente, que eu tava tão assim que eu falei, eu preciso sair daqui. E uma das músicas que eu coloquei foi Alcarrol. E ouvindo aquela música, olhando para este quadro que eu vou compartilhar com vocês, este quadro aqui, que foi um quadro que eu pintei nesse momento de muita dor que eu tava sentindo, muito mal, né? A arte como um todo, ela traz coisas que é muito de Deus, né? A arte como um todo, não só a música, a dança, mas a pintura. Aí eu pintei este quadro e eu coloquei na parede de frente para a cama. E aí olhando para essa borboleta, que não só representa o meu nome, porque a tradução, né, assim, o significado de Vanessa é gênero de lindas borboletas, mas olhando para a borboleta, ela me traz vida, né? Então por isso eu gosto muito de borboleta. E olhando para este quadro que eu pintei e ouvindo essa música Alcarrol, me fez questionar, Vanessa, você está mal sim, você não está bem. Só o fato de você levantar, você já passa mal. Você não tem que ficar aí, você não pode ficar aí, você tem que se esforçar um pouquinho. E foi através dessa música que me deu aquela força assim dentro do meu coração, dentro de mim, falar, realmente, eu vou tentar um pouquinho. Então eu comecei aos pouquinhos, eu saí um pouquinho da cama, sentava um pouquinho no sofá, tentava olhar a janela, tentava ver coisas diferentes. Então a música, ela teve essa importância novamente na minha vida. Em 2021 ela é muito marcante porque ela também me tirou daquele lugar onde eu estava. Lugar de depressão, ansiedade também a mil. Apesar de nesse período não ter tido as crises que eu tive lá em 2014, mas a ansiedade ela veio com tudo que misturou, né? A ansiedade com a depressão. Só que a música fez isso, e aos poucos, dando um passo de cada vez. E foi muito lindo, porque a cada dia, eu ouvi uma música diferente. Então foi quando eu ouvi a música para acordar. Deixa eu já colocar tal música para já animar meu dia. E assim foi, e é até hoje. Então, eu queria, assim, dividir com vocês, né, nessa live, o propósito dessa live é justamente esse. De falar para vocês, usem a música como terapia. A música, ela traz esperança, ela traz alegria. A música, ela faz a gente refletir. Ao mesmo tempo, ela nos acalma. Usem a música como uma terapia na vida de vocês. A música, ela tem esse poder tão grandioso, que tem muita ligação com as coisas espirituais de fato. Porque eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo acontece sempre. A música, eu ouvi uma música e falei, nossa, mas... E assim, numa seleção de música, né, uma música atrás da outra, surgem músicas que você não selecionou para ouvir. E vem uma música e fala, nossa, mas não é que essa música é justamente o que eu estava precisando ouvir hoje? Então Deus também se faz muito presente na música. A gente tem que ter filtros para ouvir música, porque tem músicas que têm letras tão ruins em todo sentido, que não vai deixar a gente, ou não só a questão de deixar a gente triste, né? Não é só sobre isso, mas é a questão de valores mesmo. Nós temos o livre-arbítrio de ouvir e consumir aquilo que nós queremos, mas é importante a gente saber se realmente aquilo está fazendo bem para nós e aproveitar isso. A música não só, a Deus se faz presente não na música só, no hino. No hino ele faz totalmente presente. O hino a gente coloca e transforma aquele ambiente que a gente está, mas ele se faz presente nessas músicas em que ele sabe que foi feita, que foi composta com muito carinho. E não precisa ser uma música apenas religiosa para que ele esteja ali, né? Ele não está em todas as músicas, isso a gente tem a plena convicção, mas em muitas músicas ele está presente. Que a gente possa usar da arte da música, da arte da dança, da arte da pintura, o quanto também pintar em um momento difícil que a gente tem que escrever é importante. Então vamos usar isso que Deus nos deu, esta arte que Deus nos concedeu, né? Para que a gente possa ajudar nesse momento que a gente precisa de usar mesmo como terapia. E façam isso. Eu tenho feito, usado a música como terapia. Vocês que estão participando da live, é muito gratificante ter vocês aqui para dividir um pouquinho disso tudo que eu vivi, disso tudo que eu estou vivendo, para a gente aprender
juntos sempre, que é muito importante. Esse canal, né, através do Instagram da Comportela, que eu tenho, é justamente para dividir com vocês coisas que eu já passei com ansiedade, com a depressão, com o toque, são tantas coisas, né? Mas Deus me permitiu viver tudo isso para que um dia eu estivesse aqui, compartilhando com outras pessoas coisas que eu vivi e que de alguma forma, de uma forma muito singela, eu tenho certeza que alguma coisa, nem que seja uma palavra, vocês possam estar tirando de tudo isso que eu disse. E eu gostaria de deixar uma frase para vocês, para a gente encerrar. Música e dança têm o poder de mudar a história da nossa vida. Que a gente possa sempre ter isso no coração, certo? Muito obrigada por todos vocês estarem aqui e a gente se vê na próxima live. Se vocês gostaram do conteúdo, compartilhem. Essa live vai ficar gravada lá no YouTube. A outra live eu não consegui deixar gravada no Instagram, porque eu falo, né? Eu gosto de falar e começo a falar, fica tão grande que não coube no Instagram. Então eu vou deixar essa live salva lá no YouTube. Se couber, eu tenho até que confirmar com questão de tempo. Se couber, eu coloco aqui no Instagram, mas se não couber, vai estar lá no YouTube da Comportela. Então compartilhem com as pessoas que vocês sabem, que também vai consumir de uma forma muito positiva tudo isso que eu falei. E como eu sempre digo, não sou eu quem fala, é Cristo em mim, porque é uma missão. Então, tudo aquilo que eu venho a dizer a vocês, eu sempre peço para que Ele fale, não eu. E eu espero de coração que tenha sido válido para vocês, viu? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima live.